Bom dia, família! Sejam bem-vindos. Feliz segunda-feira para você aí. Que a sua semana comece desde já abençoada demais por Deus. Espero que já tenha começado ontem, né? Abençoada demais por Deus. E na presença de Deus, crescendo, aprendendo, prosseguindo, né? Avançando com as coisas de Deus e avançando no conhecimento das coisas de Deus. Hoje nós estamos, falar em prosseguindo e avançando, começando um novo livro da Bíblia. Nós estamos iniciando a nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos hoje no capítulo 2, um livro tremendo, com muita coisa que nós vamos ver, coisas maravilhosas. Atos capítulo 2 é um capítulo muito importante, nós já vamos ver o porquê. E um livro que vem para nós em um tempo da nossa igreja muito propício, onde nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como ele opera, o que ele faz. Ontem nós vimos isso nos cultos, né? Quem é o Espírito Santo e sobre quem ele repousa. E tentamos crescer no nosso entendimento para que a gente possa também crescer na nossa experiência com o Espírito Santo e tudo isso que a gente tem falado como igreja nesses últimos dias. Estamos também na segunda semana, começando a segunda semana do nosso jejum. Espero que você esteja participando aí junto com a gente, que Deus use esse tempo para mudar a sua vida, para aprofundar o seu relacionamento com Deus, para te levar a um conhecimento maior de si mesmo, de Deus, né, e de tudo aquilo que Deus ainda tem para nós pela frente. Então, é muito propício. Estamos aqui em Atos dos Apóstolos falando sobre o Espírito Santo e vamos passar as próximas semanas falando sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo, tudo isso em preparação para aquilo que Deus tem para nós, inclusive na conferência daqui a 2 semanas. Então, bom demais ter a sua companhia. Abra sua Bíblia lá comigo, vamos juntos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tem muita coisa aqui para a gente ler, não vou ter tempo de olhar tudo, são 47 versículos, mas eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui junto contigo. Primeiro, nós vamos ver que chega o dia do Pentecostes e a chegada do Espírito Santo. Eu quero ler contigo esse texto, começando ali no versículo 1 e indo dali em diante, a gente depois vou voltar e vou comentar algumas coisas. Olha comigo. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, todos os seguidores de Jesus que estavam obedecendo o mandamento de Jesus que diz: ei, fiquem em Jerusalém e aguardem até que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam aguardando em Jerusalém, se reunindo para orar, e diz que eles estavam todos reunidos num só lugar. De repente, versículo 2, veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Está falando aqui de uma pequena labareda de fogo, tá? Como se fosse acima da cabeça de cada pessoa. É uma coisa que eles enxergam, ok? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia-os falar em sua própria língua. E atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, nas línguas maternas dessa galera toda aqui, essa lista toda aqui que foi dada. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Olha que interessante, algumas coisas que acontecem nessa primeira parte do capítulo. A primeira coisa que eu quero que você note é que eles estavam todos reunidos em união e em obediência. Obediência porque Jesus falou: esperem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão.
Eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a Jesus, esperando em Jerusalém e em obediência. Eles estavam já há 10 dias, desde a da assunção de Jesus aos céus, estavam há 10 dias se reunindo, unidos em oração, esperando que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, a primeira coisa que a gente vê é obediência e união. Por que você acha que a gente está fazendo 21 dias de jejum e oração como igreja? Porque nós estamos nos unindo como igreja durante 21 dias em prol de uma busca maior da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo e mover do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua. Note outra coisa, que diz o versículo 2, que de repente veio um som do céu. De repente a casa ficou cheia, de repente veio um barulho de som, vieram as línguas, como de fogo sobre a cabeça deles. De repente, ou seja, eles não estavam esperando isso. Não foi obra do homem, fica aqui que até tal hora a gente vai fazer acontecer um negócio aqui. Cara, não foi obra de homem, foi de repente, eles não estavam esperando, eles estavam orando, obedecendo, unidos, focados naquilo que Deus havia falado e, de repente, acontece uma manifestação sobre as 120 pessoas que estavam reunidas ali. E diz aqui que é algo que parecia com línguas de fogo, tá? Então você imagina aí, uma labaredazinha de fogo como se estivesse sobre a cabeça de cada pessoa. Por quê? Porque aqui o autor está tentando descrever uma coisa que não era fogo, ok? Ele está tentando descrever aqui algo que não tem descrição humana. Assim como quando o autor, João, o autor de Apocalipse, descreve o céu, diz que é ruas como se fosse de ouro. Mas não são ruas de ouro, porque ele diz depois que esse ouro é transparente. Então, cara, ele está tentando explicar com categorias humanas que a gente conheça, coisas que não são humanas, coisas que são sobrenaturais. Então diz, cara, é como línguas de fogo. Não é bem isso, mas imagine como se fosse uma labareda de fogo sobre a cabeça de cada um. É mais ou menos isso que aconteceu. E eles, então, são cheios do Espírito Santo. Diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é bem incomum aqui, ok? Até aqui. Por quê? Porque no Antigo Testamento tem algumas ocasiões de pessoas serem cheias do Espírito Santo, mas era, cara, um ou outro, pessoas pontuais, um profeta, um rei, um artesão que ia trabalhar no templo, que Deus enchia do Espírito Santo para poder ter sabedoria, para poder criar as coisas do templo. Então, coisas bem pontuais, pessoas, indivíduos bem individuais que eram cheios do Espírito Santo. Aqui diz que um salão com 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo. É algo novo, é uma nova modalidade, é um novo momento do agir do Espírito Santo na terra. Diz que todos eles, algo que não é nada comum até então, foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Eles falaram em outras línguas. Eles estavam adorando a Deus, declarando a grandeza de Deus na língua de todos esses homens aqui. Que você viu, cara, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Líbia, Roma, todas essas línguas que estavam representadas em Jerusalém, porque havia uma festa de Pentecostes, onde muitos judeus de várias partes do mundo estavam em Jerusalém, celebrando essa festa. Eles chamam a atenção porque daqui a pouco tem, nesse salão de 120 pessoas, tem pessoas declarando a grandeza de Deus em todas essas línguas, para que todos os que estivessem em Jerusalém pudessem perceber e entender o que estava acontecendo. Esse é o sinal que o Espírito Santo decidiu usar nesse momento, porque tinha gente reunida de todas essas partes do mundo. Então, para ficar bem óbvio de que Deus estava fazendo algo sobrenatural, o Espírito Santo decidiu usar cada pessoa aqui falando em uma língua de homens conhecida, língua do árabe, o italiano, o latim da época, que o italiano falava. Então as pessoas estavam proclamando as grandezas de Deus em línguas que homens entendiam. E o que chama a atenção é que eles começam a olhar, olha só o versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Por quê? Porque eles sabiam que esses homens eram galileus. Olha só, versículo 11, olha aqui comigo. Tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Só que eles sabiam que esses homens eram galileus. Olha aqui, versículo 7. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando?
como que eles estão falando em tantas línguas diferentes? Estão atônitos, estão perplexos. O Espírito Santo escolhe usar as línguas diferentes faladas de forma sobrenatural. Eles puderam falar em línguas que eles não falavam. Esse povo não falava nessas línguas todas. Eles falaram naquele momento por influência e poder do Espírito Santo para chamar a atenção de todos que estavam em Jerusalém, porque esse seria um sinal que o Espírito Santo usaria para deixar bem óbvio que o que estava acontecendo ali não era algo humano, era algo sobrenatural. E todo o mover de Deus vai ter alguma coisa nesse sentido. Quando Deus quer chamar a atenção, quer romper, quer demonstrar que Ele está naquele lugar fazendo algo novo, Ele vai usar algum sinal e alguma maravilha. Nós vamos ver sobre isso, inclusive, no capítulo 2, no restante do capítulo 2. Esse é o sinal que Deus decide usar nessa altura do campeonato, nesse momento. Por quê? Porque tinha gente de todos esses lugares do mundo representados ali em Jerusalém. Eu quero que você note, no versículo 12 e 13, que o mover de Deus, que é obviamente o mover de Deus aqui, ele, só por ser um mover de Deus, nem sempre nos exclui de pessoas não compreenderem. Olha só o que diz o versículo 12 e 13. Versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam, cara, o que significa isso? Então tem gente atônita é assim, surpreso, não sei nem o que falar, não estou acreditando no que eu estou vendo, atônito. Perplexo é tipo confuso, cara, será que isso aqui é de Deus? Será que isso aqui está acontecendo? Não tem certeza do que está acontecendo aqui, ok? Então um está mudo, não consegue nem falar, o outro está confuso. Olha a continuação, versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo, eles beberam vinho demais. Ou seja, você tem alguém que está tão impressionado que não consegue falar, você tem alguém que está confuso e não tem certeza se acredita ou não, e você tem outros que estão zombando, zoando, brincando, fazendo chacota, brincando com eles, dizendo, essa turma está bêbada, literalmente. Queridos, nós precisamos nos acostumar com uma coisa, porque ela é bíblica. E essa coisa é o seguinte, que quando Deus vier, quando Deus vem em poder sobre nós, vai ter gente que vai ficar impressionado, não vai saber nem o que falar, vai ter gente que vai estar confusa e vai ter gente que vai zoar da gente, vai falar, essa turma é tudo doida. Se aconteceu no livro de Atos com os 12 e mais 120 pessoas, quem diz que não vai acontecer comigo e contigo? Nós precisamos estar ok com isso, com pessoas nem sempre compreendendo o que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos estar dispostos a viver algo que algumas pessoas não vão entender. Presta atenção. Você precisa estar disposto, você precisa estar disposta a viver algo que nem todo mundo vai compreender, se você quer viver aquilo que o Espírito Santo tem para você. Você precisa estar disposto, precisa estar disposta a viver algo que nem todo mundo vai entender. Alguns vão entender, vão falar, cara, não sei nem o que falar, estou impressionado. Não, cara, nunca imaginei uma coisa dessa. Que incrível, atônito. Outros vão estar perplexos. Cara, sei lá, não sei o que pensar nisso. E outros vão zombar de nós. Se você quer o derramar do Espírito Santo com poder, com algo novo, algo fresco sobre você, você precisa estar preparado para algumas pessoas ficarem impressionadas, outras confusas e outras achar que você é doido. Eu falo isso porque para viver as coisas do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer audácia sobre as nossas vidas. Nós vamos ver daqui a pouco a audácia de Pedro. Mas nós precisamos agir com audácia também. De dizer, cara, eu quero tudo que vem de Deus, não importa o que as pessoas vão pensar. Porque, olha só, como é que uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não conhece os caminhos de Deus, não conhece a PIB, não conhece a igreja, não conhece a Bíblia, não conhece o Espírito Santo, vai compreender as coisas espirituais? Não vai. A própria Bíblia diz, cara, a mente humana não compreende as coisas espirituais. Tem coisa que é revelada por Deus, à medida que a gente caminha com Deus, e Deus vai nos mostrando as coisas de Deus. Cara, e a mente que está voltada para a carne não vai entender nem por que você está fazendo jejum. Vão falar, mas para que fazer jejum? Que diferença faz jejum?
que tem a ver você deixar de comer com você viver alguma coisa espiritual? Uma coisa tem a ver com o mundo físico, outra com o mundo espiritual. Não tem nada a ver, até que eles façam, né? Se você está fazendo, você já deve estar sentindo aí, né? O quanto isso mexe com a gente, quanto isso revira a gente por dentro e prepara o solo do nosso coração para uma semente nova de Deus. Então, você precisa estar preparado para isso. Esse sinal do falar em línguas é o que o Espírito Santo decidiu usar no livro de Atos, no capítulo 2, para chamar a atenção da galera. Agora, o que nós precisamos entender aqui, que é muito, muito importante. Pega isso aqui, que agora eu vou gastar o restante do devocional falando sobre isso. Nós precisamos aprender a separar o sinal do poder. O sinal do poder. Por quê? Porque ao longo dos anos a igreja se confundiu achando que assim, então o alvo é eu falar em línguas. Isso que eu preciso falar em línguas. Esse é o meu alvo. Não. O alvo é que você viva a sua vida cheio do poder de Deus. Cheio do poder do Espírito Santo. E que você seja uma pessoa diferente. Transformação. Pelo poder do Espírito Santo. Se você falar em línguas nesse caminho, cara, glória a Deus. Se você não falar, o sinal não é o importante. O importante é o poder do Espírito Santo repousando sobre a sua vida, fazendo de você algo muito mais dinâmico e poderoso do que você seria sozinho. Então, não confunda o sinal com o poder. Olha só a pregação de Pedro no capítulo 14, no versículo 14 a versículo 21, para você entender o que Pedro vai dizer. Olha só. Então, eles estão acabando de acusar a turma de terem bebido vinho demais. Então, Pedro levantou-se com os outros, com os 11, e disse em alta voz: Pedro se levanta, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, jovens terão sonhos, velhos terão, jovens terão visões, velhos terão sonhos, assim por diante. Daqui a pouco eu vou ler aqui o restante. Mas presta atenção numa coisa aqui. Esse Pedro é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque uma menina, uma jovem serva, confrontou Pedro. E ele foi embora negando Jesus, negou Jesus 3 vezes e saiu, foi embora, por causa de uma jovem menina. Aqui diz o texto que Pedro se levanta e em alta voz se dirige à multidão, explicando para eles que aquilo que estava acontecendo aqui não era obra de homens, era obra de Deus. Presta atenção, o que tem que te marcar na história de Atos capítulo 2 não é que as pessoas falaram em línguas, esse é o sinal, isso é ótimo, mas é só o sinal. O que tem que te marcar é o poder de Deus que veio sobre a vida de Pedro. Pedro que era um covarde, Pedro que era um cara que era temeroso, agora ele está cheio do Espírito Santo, cheio de poder, está entendendo como o Antigo Testamento se conecta com o Novo Testamento, está ficando em pé e falando com a multidão. E olha só, inclusive, o próprio texto de Pedro aqui diz que os sinais seriam variados. Olha o que diz aqui. Derramarei meu espírito sobre todos os povos. É o que está acontecendo. Todo aquele grupo de 120 foi cheio do Espírito Santo. Olha só. Seus filhos e suas filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão e mostrarei maravilhas no céu, debaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça e tal. Então, ele está falando de vários sinais. Os sinais são plurais. Vários sinais. Mas o poder é o mesmo. É o poder da pessoa do Espírito Santo que veio repousar sobre pessoas cujo coração estava faminto por algo novo da parte de Deus. Eu espero que o seu coração, nesse tempo de jejum e oração, esteja se tornando cada vez mais faminto, como o meu está se tornando. E que o solo do seu coração, o solo do meu coração seja preparado para algo novo que eu creio que Deus vai derramar sobre nós. Então, mais uma vez, nós não estamos atrás de sinais, nós estamos atrás do poder, da capacitação do Espírito Santo sobre a vida do ser humano para fazer a diferença. Olha só como o poder de Deus sobre a vida de Pedro o faz agora confrontar aqueles dos quais ele tinha medo. Olha o versículo 22 comigo. Israelitas, ele diz, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus,
e vocês com a ajuda de homens perversos que o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o revertesse. Olha só, como Pedro ele vem agora para esses homens dos quais ele tinha medo antes, negou Jesus por medo, ele diz, seguinte, Jesus é o Filho de Deus, ele foi comprovado por sinais, por milagres, vocês viram isso? Homens invejosos entregaram ele para ser morto, ele está confrontando uma multidão agora. O que mudou em Pedro? O que aconteceu com o Pedro medroso? O Pedro medroso foi cheio do Espírito Santo. E agora ele não está mais com medo dos homens, ele está empoderado por um poder de Deus que brota de dentro para fora, que está levando ele a fazer e a falar coisas que ele não diria antes. Olha o versículo 36, como ele encerra. Versículo 36 a 41. Olha o confronto de Pedro com esses caras e olha o resultado da ousadia e do poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Versículo 36, olha comigo. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só. Então, nós já vimos a progressão. Pedro, que tinha medo de uma jovem serva, agora está falando com a multidão, confrontando a multidão. Versículo 36, ele fala que todo Israel fique sabendo disso. Agora está falando com a nação inteira. Está nem aí. Pedro está nem aí mais. Esse é o mesmo Pedro que daqui a pouco, pelo poder do Espírito Santo, vai ser lançado na cadeia, e vai ser surrado e dito, cara, para de pregar sobre Jesus. Ele vai sair da cadeia e vai de volta para o templo para pregar sobre Jesus. E ele vai dizer, cara, importa que eu obedeça a Deus e não aos homens. Esse é o Pedro que daqui a pouco, pelo poder do Espírito Santo, você pode surrar o cara, você pode trancar o cara, você pode fazer o que você quiser. Trancaram ele, o anjo foi lá e libertou. Surraram ele voltou e continuou pregando. Por quê? Porque existia um poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. É isso que eu e você precisamos. Nós não precisamos necessariamente, ou primeiramente, vamos dizer assim, dos sinais. Nós precisamos do poder, nós precisamos da presença do Espírito Santo sobre nós. Os sinais são maravilhosos, mas os sinais é para o outro. É para o outro perceber o que Deus está fazendo. Nós precisamos do poder. Ele diz, olha só, que todo Israel fique sabendo, olha só, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, ainda está apontando o dedo, que a nação toda saiba que vocês mataram Jesus. Só que Deus fez ele Senhor. Então, cara, vocês mataram o cara que é o cara. Olha o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia com eles, salve-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Presta atenção. Com o poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, Pedro confronta a nação inteira. Não é um ou dois, não é só a multidão, não. Cara, que todo Israel fique sabendo. Vocês mataram Jesus. Só que deu ruim para vocês, porque esse Jesus que vocês mataram é o Senhor, escolhido de Deus. Então você quer sair dessa furada? Arrependa-se, seja batizado, entrega a sua vida para Jesus. E 3.000 pessoas entregam sua vida para Jesus naquele dia. Só naquele dia. Então, o que a gente percebe em Atos capítulo 2? Que eu quero chamar a sua atenção de novo, quero insistir contigo aqui. O mais marcante não é uma língua de fogo, né? Algo como uma língua de fogo fica sobre a cabeça dele. Não é o fato de eles terem falado em muitas línguas. Tudo isso é ótimo, gente. Não estou diminuindo isso. Só estou dizendo o seguinte. Na igreja, ao longo dos séculos, nós temos ficado muito impressionados com os sinais que eu vejo. Uau, olha o que aconteceu. E a gente não se preocupa tanto com o poder. Só que deixa eu te dizer, é o poder que te faz a testemunha. Lembra que Jesus falou? Aguardem em Jerusalém até que venha sobre vocês poder. Poder. Ele não disse, aguarde em Jerusalém até que você fale em línguas. Não. Que falar em línguas é o meio para você demonstrar o poder de Deus. Aguarde em Jerusalém até que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo. E aí vocês serão
Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos só ler aqui para você ver que eu não estou tirando isso da minha cartola. Atos 1, 8. Olha aqui, ó. Mas, olha só, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai receber poder. Não é, mas você vai receber um dom. Você vai receber um sinal que vai ficar óbvio sobre a sua cabeça, uma língua de fogo. Cara, não é isso que nós estamos atrás. Nós estamos atrás do poder do Espírito Santo sobre a vida do cristão, que transforma você numa testemunha eficaz, que remove de você os seus medos, seus milindres, e faz você uma pessoa extraordinária, não porque você necessariamente é extraordinário, mas porque tem um poder extraordinário operando em você. Poder e sinais são diferentes, queridos. Poder e sinais são diferentes. Os sinais são bênção demais, nada contra os sinais, e nós né, não tem como Deus mover e não ter sinais junto, mas nós não estamos buscando sinais. Nós estamos buscando poder. Porque o sinal, sabe o que acontece? O sinal ele acontece em um momento, ele acontece num culto, numa reunião de oração como essa. O sinal acontece quando alguém é curado numa igreja. Tudo isso são sinais e são maravilhosos. São maravilhosos. Mas o sinal não muda ninguém. Ele incentiva a gente a buscar Jesus e tudo, ele se torna um testemunho, né? Um fator que testemunha do fato de que Deus está operando, mas o que muda a vida da pessoa quando a pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela recebe poder do alto sobre a vida dela. Então, poder para quê? Poder para você amar pessoas que talvez hoje você não teria como amar. Poder para você pregar, que não quer dizer que você vai subir num púlpito e pegar um microfone num culto, mas talvez você vai falar com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seus funcionários. Poder para fazer a diferença. Então, deixa eu te dizer, em nome de Jesus, não se satisfaça com sinais, mas busque o poder. Sabe por quê? A gente falou sobre isso ontem, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que o fruto do Espírito é amor, paciência, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. É uma transformação com uma graça, com um poder que vem sobre a minha vida para eu ser e fazer algo que eu não seria e não faria sem a ajuda do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2 é um testemunho maravilhoso daquilo que foi inaugurado por Jesus, um novo momento na era da igreja. Nós estamos nessa era de Pentecostes, e sim, nós somos uma igreja pentecostal, no sentido que nós cremos no Pentecostes, no que aconteceu, que o Espírito Santo é para hoje ainda, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes até que Ele venha. Nós somos, nesse sentido de pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal. E estamos em busca disso nesses 21 dias de jejum e oração que culminam na conferência. Mas presta atenção, nós não estamos atrás de sinais. Sabe por quê? O sinal pode até se tornar um ídolo para nós, uma idolatria para nós, sabia? O sinal pode se tornar uma idolatria. Só é bom quando tem uma profecia. Cara, aí nós estamos idolatrando a profecia. A profecia não é o nosso alvo é o poder de Deus e a obra do Espírito Santo. Se vier via profecia, glória a Deus. Se vier de outra forma, glória a Deus. Se alguém for curado, glória a Deus. Mas nós não vamos agora idolatrar o sinal, nós vamos buscar o poder de Deus sobre a nossa vida. E querido, isso acontece através do jejum que vai nos transformando, mexendo com a gente. Acontece a partir da nossa união, como nós estamos fazendo jejum, né? 21 dias unidos, orando, entendendo esse propósito. Tudo isso está sendo desenhado para culminar na nossa conferência, onde nós vamos ter 3 noites seguidas, sem pressa, sem hora para acabar, de a gente adorar a Deus, da gente pedir mais de Deus. E quem sabe até lá, com os nossos corações já mais preparados, né, possamos receber algo novo de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que é isso que Deus quer fazer. E nós estamos nesse momento de preparo justamente para isso. Então, a lição para hoje é: não corra atrás dos sinais, mas busque sim o poder. Nós não queremos só uma experiência com o Espírito Santo, nós queremos um relacionamento com o Espírito Santo. É diferente. Você ter uma experiência com alguém é uma coisa, um relacionamento é algo que continua, que permanece. Nós queremos um poder sobre a nossa vida que não somente vem e visita, mas um poder que vem e que permanece, que repousa sobre nós. Esse é o nosso desejo, e eu creio que esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua também. Então vamos juntos, conhecendo, crescendo, aprendendo. Com certeza essa semana no livro de Atos vai nos ajudar muito, muito com isso. Então, que Deus te abençoe, e aí vamos orar, e assim a gente encerra o nosso devocional.
Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a compreender a Tua obra, como o Senhor está movendo e o que o Senhor quer fazer. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que nós estejamos preparados, nós sejamos preparados pelo Senhor para aquilo que o Senhor deseja sobre nós. Pai, eu oro que sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está faminto e sedento pelas coisas de Deus, que venha, Deus, o Teu poder sobre nós em um nível que nós não vivemos até agora. Oramos sim, Pai, por sinais e por milagres, mas principalmente a nossa oração é pelo poder de Deus repousando sobre nós, nos fazendo testemunhas eficazes de Deus para um mundo que precisa tanto da mensagem do Evangelho. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês aí. Te vejo amanhã para mais um devocional. Até lá. Tchau, tchau.